Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Alves da Ala do Rei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as peças do xadrez. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos nessa! Então pessoal, vamos começar nosso vídeo de hoje falando um pouquinho sobre a torre. A torre é uma das peças mais fortes do xadrez. Eu considero a torre como uma peça que tem um movimento bem simples de entender. Quando a gente começa no xadrez, uma das coisas que mais dificulta o nosso aprendizado é exatamente fixar o movimento de todas as peças, uma vez que cada peça do xadrez ela tem um movimento diferente. Então, começando com a torre, vamos observar como é que essa torre pode se mover ao longo do tabuleiro. Então, como eu disse, é bastante simples. Por quê? Porque a torre ela vai se mover utilizando a ideia das linhas horizontais e verticais. Isso quer dizer que as torres elas podem se mover no tabuleiro da seguinte forma: para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Uma dúvida que surge quando estamos aprendendo a jogar xadrez é o seguinte: quantas casas a torre pode andar nessa direção? E a resposta é simples. Ela pode andar quantas casas estiverem disponíveis, sendo o mínimo uma casa e o máximo 7 casas. Ou seja, se eu quiser que a minha torre ande apenas uma casinha, ela vai parar aqui. E se eu quiser que ela ande até o final do tabuleiro, ela pode ir até o final do tabuleiro. Ou qualquer uma dessas casas entre esses dois pontos. Por exemplo, quero jogar a minha torre aqui na quinta fileira. O ponto importante é o seguinte: a noção de bloqueio e captura. Quando uma peça aliada se encontra em uma linha de movimentação da torre, essa peça bloqueia o movimento da torre para aquela direção. Vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos pegar essa posição aqui mostrada no tabuleiro. Essa torre aqui que está sendo mostrada, ela pode se mover para trás, para a esquerda, para a direita. Porém, ela não pode se mover aqui para frente, tá? Por quê? Porque tem um peão aqui que está impedindo o seu movimento para frente. Então, se essa torre quisesse, por exemplo, chegar até essa casa que está marcada aqui, ela teria que realizar uma sequência de movimentos, se deslocando, por exemplo, para a esquerda, para a frente e finalmente chegando aqui ao seu destino. Isso é um ponto importante, tá, pessoal? Também algumas pessoas têm alguma dúvida em relação a isso, tá? Para executar uma manobra como essa, você não pode fazer isso em uma única jogada. Toda vez que a torre muda de direção, você vai considerar isso como um movimento. Então, para sair desse ponto aqui, onde ela está marcada aqui na cor vermelha, e se dirigir até o ponto onde está marcado com a cor verde, ela vai levar 3 movimentos. Ela vai fazer isso em 3 movimentos, tá? Então, 1, 2 e finalmente 3. Claro, se não houvesse o bloqueio do peão, eu poderia chegar aqui diretamente ao ponto. Bom, mas e se uma peça do adversário estiver no caminho? O que acontece? Vamos ver o exemplo. No nosso tabuleiro, essa torre ela pode se mover para trás, para a esquerda, para a direita e também para a frente. Porém, nesse movimento para frente existe um obstáculo aqui, que é o cavalo, que é do adversário. Então o que acontece? Se assim desejarmos, essa torre pode se deslocar até a casa onde está o cavalo, retirá-lo do tabuleiro, ocupando o seu lugar, realizando o que a gente chama no xadrez de uma captura. Então no xadrez as capturas elas são feitas ocupando o lugar que a peça estava. Vamos ver mais um exemplo. A torre vai se deslocar para a direita, seguindo até a casa onde está o peão preto. E ela vai ocupar o seu lugar, retirando ele do tabuleiro. Algumas dúvidas que podem surgir, tá? Essa torre não pode capturar o peão preto. Por quê? Porque existe um bloqueio aqui, um obstáculo, que é o peão branco, entre essas duas peças. Então, se eu quiser capturar esse peão, eu tenho que fazer uma sequência de movimentos, como, por exemplo, uma jogada, 2 jogadas e, finalmente, a terceira jogada. 1, 2, 3. Mais uma dúvida que também é muito recorrente. Imagine que nós temos uma situação como essa. A torre está posicionada aqui na coluna E e essas 3 peças estão na mesma linha dessa torre. Uma dúvida recorrente é: posso capturar as 3 peças numa única jogada? A resposta é não. Você só pode capturar a primeira peça dessa sequência. Então, para capturar as demais, você precisa esperar que o seu adversário jogue. E aí, na próxima jogada, se ele não retirar a peça, aí sim você pode continuar realizando as capturas. Não é possível realizar capturas de mais de uma peça no xadrez. Apenas uma peça por vez pode ser capturada. Lembrando que a torre não é capaz de saltar sobre outras peças. Então, por exemplo, aqui na nossa posição, a torre branca ela está presa, né? Por quê?
porque ela não consegue saltar essas peças, então ela tem que esperar ou o cavalo se deslocar ou os peões abrirem passagem para que ela possa ser colocada em jogo. No início do jogo, as nossas torres elas ocupam as posições dos cantos do tabuleiro. Eu costumo dizer que lembra um pouco também a vida real, porque no castelo de verdade, as torres normalmente ficam nas extremidades do prédio. Então as torres ocupam as casas A1 e H1 para as brancas, A8 e H8 para as pretas. Então essas seriam as posições originais da torre no início da partida. Então é isso, pessoal. Gostaram de saber um pouco mais sobre as torres no xadrez? Então já deixa o like para ajudar na divulgação e espero ver vocês no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.